Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai para a parte 2 da análise da resposta temporal de sistemas dinâmicos, tá? Na parte um a gente estudou algumas características gerais dos sistemas dinâmicos, sinais de teste. Começamos estudando o sistema de primeira ordem, que é muito importante para a gente, e começamos a estudar o sistema de segunda ordem, tá? Vimos os casos 1 e 2. Hoje a gente vai tratar dos casos 3 e 4 e outras considerações a respeito de sistemas dinâmicos, tá? Então vamos lá, muito importante essa parte. Se você não viu a parte 1 e está começando a ver esse vídeo aqui da parte 2, por favor, assista primeiro o vídeo da parte 1, porque ele é uma continuação e é bastante importante que você tenha visto aquele vídeo primeiro para poder acompanhar bem esse aqui. Tá legal? Então vamos lá. Bom, vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu a respeito do sistema de segunda ordem na parte 1 desse vídeo, tá? Bom, a gente viu a caracterização geral de um sistema de segunda ordem. Ele é uma equação diferencial desse tipo, em que eu tenho basicamente três parâmetros: o zeta, o ômega n e o k, tá? Temos essa função de transferência como sendo a forma geral de um sistema de segunda ordem. E, naturalmente, para esse sistema, os polos vão ser as raízes do polinômio denominador, que vão ser, nesse caso aqui, dados por menos zeta mais ou menos ômega n, a raiz de zeta ao quadrado menos 1. Note que as características desses dois polos eles vão depender fundamentalmente do valor de zeta. Porque, dependendo do valor de zeta, esses dois polos aqui são dois polos reais diferentes entre si. Dependendo do valor de zeta, esses dois polos são dois polos reais, mas idênticos, iguais. Dependendo desse valor de zeta, esses dois polos viram complexos conjugados, tá? E, naturalmente, para uma outra condição de zeta, esse cara aqui vai ser complexo conjugado, só que ele não vai ter parte real, a parte real vai ser nula. E aí a gente tem que caracterizar o comportamento do sistema de segunda ordem para essas quatro situações distintas. No vídeo passado, a gente fez essa caracterização primeiro para o sistema sobreamortecido, que é aquele onde o zeta é maior que 1. Para esse sistema, como a gente viu, né, ele se caracteriza pelo sistema de segunda ordem, ou a função de transferência desse sistema de segunda ordem ter duas raízes reais distintas entre si, tá? Dois polos reais distintos entre si, e isso vai fazer com que a nossa resposta seja uma conjunção de duas exponenciais. Uma que ela tem uma caracterização mais rápida, né? Ela ocorre de uma forma mais rápida aqui, e uma outra que é mais lenta, que faz com que essa curva convirja para o valor final, tá? Importante notar aqui que quanto maior a distância, ou quanto maior o valor de zeta, mais predominante é esta região em relação a essa, ou seja, mais essa região vai ser visível, destacada em termos de escala de tempo do que essa aqui. O caso 2 é o caso criticamente amortecido, que ocorre quando o zeta é igual a 1. Quando o zeta é igual a 1, a gente vai ter duas raízes reais negativas iguais como polos desse sistema, tá? E isso vai fazer com que a resposta desse sistema a um degrau unitário seja um caso de transição entre o caso 1 e o caso 3 que a gente vai estudar nesse vídeo, tá? Então é uma transição no seguinte sentido, que ele carrega características do caso 1, que é ter duas raízes reais, né? Então, só que agora as duas raízes reais são iguais, e do caso 3, em que essas duas raízes, elas ainda dão essa característica de duas exponenciais, mas começando a migrar para o caso 3 em que a gente vai estudar hoje, tá? Então aqui foi uma rápida revisão do caso 1 e 2. Se ficou alguma dúvida aqui, volta no vídeo da parte 1, por favor. Muito bem, hoje a gente vai estudar o caso 3. O caso 3 é quando o zeta ele é entre 0 e 1. E esse sistema é chamado sistema subamortecido, tá? Então esse sistema ele vai possuir dois polos complexos conjugados com parte real negativa. Para ver isso, basta a gente ver lá a nossa forma geral, né? Quando o zeta é menor que 1, essa raiz aqui vai ficar negativa. E, portanto, esse cara aqui vai ser um j ômega n, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E eu continuo tendo uma parte real dada por menos zeta ômega n. Ou seja, quando zeta está entre 0 e 1, os polos vão ser dois polos complexos conjugados
com a parte real menos zeta ômega n, tá? Bom, então continuando, o nosso sistema ele vai ter então duas raízes complexas conjugadas com parte real negativa, tá? E a resposta ao degrau dele, né? Quando eu der um degrau unitário como entrada nesse sistema, né? Essa função de transferência vai assumir esse formato. Aqui o ômega d é o que a gente chama ômega n, né? A raiz de 1 menos zeta quadrado. Me desculpe, tem um errinho tipográfico aqui, tá? É chamada de frequência natural amortecida desse sistema, tá? Então, ômega d igual a ômega n raiz de 1 menos zeta quadrado é chamado de frequência natural amortecida. A gente vai ver por quê já já, tá? Quando a gente aplica a transformada inversa de Laplace sobre essa expressão, a gente vai chegar que a resposta ao degrau unitário para um sistema de segunda ordem subamortecido ela é k 1 menos a raiz de menos zeta ômega nt sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Desculpa se eu falei raiz. Exponencial de menos zeta ômega nt sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, vezes o seno desse ômega d t mais φ. Então, o ômega d é essa frequência natural amortecida, né? E o φ é uma fase desse seno. Bom, qual que é a característica da resposta desse sistema? Eu tenho aqui duas componentes muito importantes na caracterização da resposta ao degrau desse sistema. A primeira é uma exponencial que decresce ao longo do tempo. Então, essa exponencial ela vai decrescer na medida que o t ele cresce, né? Ele aumenta, isso aqui vai tendendo a zero. Note que isso aqui vai tendendo a zero tão mais rapidamente quanto maior o valor de zeta. Lembrando que nós temos entre a condição de 0 e 1, tá? Mas quanto maior o valor de zeta, mais rapidamente essa exponencial vai convergir. Só que essa exponencial está somando um termo senoidal. E esse termo senoidal ele tem uma frequência de oscilação que ela é exatamente dada pela frequência natural amortecida. Ou seja, é o ômega n a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E essa fase também vai depender do zeta, tá? Então, como que a resposta desse sistema se caracteriza ao longo do tempo? Ela vai se caracterizar como um seno sendo sanduichado por aquela parte exponencial. Então, nessa expressão aqui, essa exponencial aqui, ela vai funcionar para a gente como uma envoltória para o sinal senoidal. Ele vai pegar o sinal senoidal, que ele oscila com amplitude mais ou menos 1, e ele vai espremendo essa senoide ao longo do tempo por meio dessa exponencial. Então, essa exponencial ela pode ser vista como uma envoltória para o sinal senoidal. Naturalmente, essa envoltória ela vai ser tão mais relevante ou tão mais intensa ao longo do tempo quanto maior o valor de zeta. Quanto menor o valor de zeta, mais tempo essa exponencial demora para sumir. Então, mais perceptível ficam as oscilações. Ao passo que quanto maior o zeta, mais rápida esse sanduíche, essa envoltória some, né? Zera, e mais rápido ele comprime o sinal senoidal. É mais ou menos isso que a gente está vendo nessa figura. Aqui eu tenho a resposta ao degrau de vários sistemas de segunda ordem. Todos têm o mesmo ômega n, 2 radianos por segundo. Tá? E aí eu tenho para várias condições de zeta. Então zeta 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 e 0,9. Todos eles dentro da faixa entre 0 e 1. Tá? Você vai ver que o caso zeta igual a 0,9, ele tem duas raízes reais, duas raízes complexas conjugadas com parte real negativa. Entretanto, o zeta é muito alto, está muito próximo de 1. Então, aquela exponencial que é a nossa envoltória, ela zera tão rápido que não dá sequer tempo do aspecto senoidal aparecer, ou seja, da senoide aparecer. É isso que a gente está vendo na curva vermelha. Então, note que a característica da curva vermelha é muito parecida com o do caso 2, criticamente amortecido, que é muito parecido com o caso 1, do sobreamortecido, quando zeta é bem próximo de 1. Então, o caso 2 é realmente um caso limítrofe entre um caso que eu tenho duas raízes reais negativas, que tem mais ou menos essa resposta quando o zeta está bem próximo do 1, o zeta é igual a 1, em que eu tenho duas raízes reais negativas iguais, que ela vai ter uma característica muito próxima dessa aí,
E esse caso, por exemplo, com zeta igual a 0,9, que é muito próximo do zeta igual a 1, né? Que ele também tem a mesma característica, a mesma carona, só que nesse caso eu tenho dois polos complexos conjugados. Então, quando eu estava dizendo que o caso 2 é um caso limítrofe, é exatamente isso. O caso 1 bem próximo do 1. O caso 2, que é exatamente com zeta igual a 1. E o caso 3, quando o zeta é bem próximo de 1, eles têm características muito próximas entre si, apesar de terem seus polos bastante diferentes entre si. Num caso eu tenho dois polos reais negativos, diferentes. No outro eu tenho dois polos reais negativos iguais. E aqui eu tenho dois polos reais dois polos complexos conjugados com parte real negativa. Na medida que eu vou diminuindo o zeta, o que vai acontecendo? Aquela exponencial vai demorando mais tempo para sumir. E como ela vai demorando mais tempo para sumir, ela é uma envoltória menos intensa ao longo do tempo. Ou seja, isso vai permitir com que a característica oscilatória do seno ela comece a aparecer. É isso que a gente está vendo na figura quando zeta é igual a 0,7 e zeta é igual a 0,5. Que corresponde aqui à curvinha cian e a curvinha verdinha, clara. Note que eu ainda não consigo ver a oscilação do seno, mas pelo menos eu já vejo que esse sinal ele oscila antes de convergir. Isso é exatamente porque aquele E elevado a menos zeta ômega nt, ele está permitindo que essa caracterização do seno ocorra. Naturalmente, quando o zeta começa a se aproximar do zero, aí sim, esse exponencial começa a convergir muito devagar. Você vai vendo que essa envoltória aqui demora bastante tempo para sumir, e aí o aspecto senoidal começa a aparecer muito forte. Então, de fato, aquele termo exponencial é um termo que delimita, é um termo que serve de envoltória para a característica senoidal. Tá? E quanto menor esse valor de zeta, mais pronunciada é a presença desse termo senoidal. Bom, algumas características a respeito adicionais, né, a respeito dessa resposta ao degrau. Quanto menor o zeta, mais tempo a resposta demora para convergir para o valor final. Tá? Então, quanto menor o zeta, mais tempo essa exponencial demora para cair e, portanto, mais tempo essa curva preta se aproxima do valor final, que nesse caso é igual a 1. Quanto maior o valor de zeta, é o contrário. Mais rápido esse valor converge para o valor final. Mais rápido essa função converge para o valor final. Então essa é uma primeira caracterização. Segunda caracterização. Quanto menor o zeta, mais oscilatória fica a curva. Quanto maior o zeta, menos oscilatória fica essa curva. Terceira caracterização. E que é um caso particular do sistema subaamortecido. O sistema subaamortecido, ele converge para o valor final ultrapassando este valor final. Então, a partir de um determinado valor de zeta, a curva ela vai ultrapassar o valor final para chegar no valor final. Então, isso é uma característica diferente, por exemplo, do caso 1 e do caso 2. O caso subaamortecido, ele oscila para chegar no valor final. Portanto, a depender do valor do zeta, ele ultrapassa o valor final para depois convergir para esse valor final. Isso é uma característica bastante interessante do sistema subaamortecido, que não ocorre nos outros casos. O caso 1 e o caso 2, se você se lembra, o sinal ele converge assintoticamente por baixo do valor final. Aqui não. Esse valor final pode ultrapassar, né, o valor, a função pode ultrapassar o valor final. Tá? Então, essa caracterização do sistema subaamortecido, ele torna esse caso bastante importante para nós, porque é um caso pronunciadamente diferente dos dois casos primeiros, tá? Então, a saída desse sistema converge para o valor final, K, através de um sinal senoidal envolto em uma exponencial decrescente. Quanto maior o zeta, lógico, com zeta menor que 1, né? Menor a frequência de oscilação da resposta, devido ao ômega d, ou seja, menor a frequência com que ele vai oscilar e mais rápida a convergência para esse valor final. Tá? Assim como também menor será a amplitude dessa oscilação. Tudo isso devido àquele termo exponencial. Quanto mais zeta se aproxima de zero, mais oscilatório e menos amortecida se torna essa resposta. Tá?
Então esse caso 3 é um caso para a gente bastante importante porque ele é consideravelmente diferente dos dois primeiros casos do sistema de segunda ordem. Tá? Já o caso 4 é o sistema não amortecido, ou seja, quando z é igual a zero. Esse sistema ele vai possuir dois polos complexos conjugados com parte real nula. Então, quando z é igual a zero, aquela parte que seria o complexo das minhas raízes, né? Lá na nossa forma geral, né? O z é igual a 1, isso some, fica só menos ômega... corta. Então, quando z é igual a zero, esse zero aqui vai tornar esse cara menos ômega nj, mais ou menos ômega nj. Só que como z é igual a zero, essa parte real aqui some. Eu vou ter duas raízes complexas conjugadas com parte real zero. Tá? E a consequência disso, basta ver aqui no caso, no caso subamortecido, né? Quando z é igual a zero, basicamente, né, isso aqui tudo vai convergir para um valor igual a 1, né? E eu só vou ter basicamente a contribuição do termo senoidal, que é o que aparece aqui na resposta ao degrau, quando eu estou dando a resposta ao degrau exatamente no sistema não amortecido. Eu vou ver basicamente um sinal, nesse caso, cossenoidal. Vai ter só o seno de ômega nt mais 90 graus, o que dá o cosseno. Tá? Então, a saída desse sistema ele não converge para um valor final. Ele oscila em torno deste valor por uma função cossenoidal. Tá? Então, quando eu estou com z igual a zero, a minha resposta não converge nunca para o valor final. Ela fica oscilando em torno desse valor final. Tá? E isso é uma característica muito importante do sistema não amortecido quando z é igual a zero. Bom, agora a gente começa a entender por que a gente está dando esses nomes para as coisas. Por que a gente chama o sistema de caso 1 sobreamortecido, caso 2 criticamente amortecido, caso 3 subamortecido, caso 4 não amortecido? Porque se você observar, o zeta ele tem exatamente a característica de fazer a curva convergir para o valor final sem oscilar ou oscilando. Então, quando o sistema ele é não amortecido, ele não tem amortecimento. Então, ele oscila como se assim fosse, como se essa fosse a característica do sistema, porque é mesmo. Tá? Então, quando z é igual a zero, o sistema não tem nenhum amortecimento que force com que a resposta ao degrau convirja para o valor final. Já quando eu tenho zeta entre 0 e 1, aparece um amortecimento. Ou seja, eu estou forçando de alguma forma com que a resposta convirja para o valor final. Só que essa resposta ela converge para um valor final de uma forma não assintótica, oscilando. Porque o amortecimento é um caso subamortecido, em que se permite ainda a oscilação aparecer. Já no caso criticamente amortecido e sobretudo no caso sobreamortecido, esses dois casos são super amortecidos no sentido que eles não permitem que essa oscilação apareça. Ela já converge direto para o valor final de uma forma bastante intensa, assintoticamente por baixo da curva. Então, esse coeficiente zeta, ele vai receber o nome de coeficiente de amortecimento. Exatamente porque ele é que dá essa caracterização de amortecimento da resposta ao degrau para o valor final. Tá? Então a gente vai chamar esse zeta de coeficiente de amortecimento. Do sistema de segunda ordem, é um adimensional, não tem dimensão, e ele vai dar a taxa pela qual as oscilações da resposta do sistema de segunda ordem serão amortecidas e convergirão para o valor final. Note que, como eu acabei de dizer, é exatamente devido a esse parâmetro que a gente nomeia cada um dos casos. Tá? Sobreamortecido, zeta maior que 1, criticamente amortecido, zeta igual a 1, subamortecido, zeta entre 0 e 1, e não amortecido, zeta igual a 0. Já o ômega n, para a gente vai ser um outro parâmetro importante do sistema de segunda ordem, que a gente chama de frequência natural do sistema de segunda ordem. A frequência natural é a frequência de oscilação caso o sistema não tenha amortecimento. Ou seja, vai ser como o sistema vai oscilar no caso não amortecido. É a oscilação natural do sistema caso esse sistema não tenha amortecimento associado. Então,
a frequência natural do sistema é exatamente a frequência de oscilação do caso 4, quando eu não tenho amortecimento. Tá? A combinação do zeta com o ômega n vai me dar o que eu chamo de frequência natural amortecida, que é a frequência de oscilação do sinal, levando em conta a sua frequência natural e o amortecimento que nele existe. Tá? Lembrando que essa frequência natural amortecida, ela dá exatamente a frequência de oscilação do sinal subamortecido. Então, a frequência de oscilação desse sinal aqui preto, por exemplo, ele é dado pela frequência natural amortecida do sistema. Tá? Então, essa frequência natural ela é dada por ômega n a raiz de 1 menos eta ao quadrado. Tá? Então, a gente tem aqui tanto o ômega n, a frequência natural, quanto o ômega d, a frequência natural amortecida, em radianos por segundo, tá? E esta vai ser a frequência de oscilação do sistema quando ele for subamortecido. Tá? É a frequência que a gente vai enxergar no sistema subamortecido. Tá? Que vai ser ligeiramente diferente da frequência natural do sistema. Tá? Que é aquela que existiria no sistema caso ele não tenha amortecimento nenhum. Tá? Bom, aqui a gente tem um resumo geral dos 4 casos de sistema de segunda ordem. A gente vai discutir muito ainda a respeito desse sistema de segunda ordem, tá? Muito mesmo. A gente ainda tem muito o que falar a respeito do sistema de segunda ordem. Mas nesse momento, o importante é a gente entender bastante claramente essa caracterização do sistema em função dos seus parâmetros, tá? Então a gente tem ali os 4 tipos de sistema: não amortecido, subamortecido, criticamente amortecido e sobreamortecido. Para cada tipo de sistema de segunda ordem, eu tenho uma característica de zeta associado. Quando o sistema é não amortecido, zeta é igual a 0. Quando o sistema é subamortecido, o zeta está entre 0 e 1. Exclusive, tá? Menor, menor. Quando o sistema é criticamente amortecido, eu tenho zeta igual a 1. Quando o sistema é sobreamortecido, eu tenho zeta maior que 1. Para esses 4 casos, eu tenho como que os polos do sistema de segunda ordem, eles aparecem para mim. Quando o sistema é não amortecido, eu tenho 2 polos complexos conjugados puros, sem parte real. Quando o sistema é subamortecido, eu tenho 2 polos complexos conjugados com parte real negativa. Quando o sistema é criticamente amortecido, eu tenho 2 polos reais com parte real negativa. E dupla, eles são iguais. Então, 2 polos reais com parte real negativa iguais em valor. E quando o sistema é sobreamortecido, eu tenho 2 raízes ou 2 polos reais negativos distintos entre si. Mas ambos são reais. E com parte real negativa. Qual que é a característica de resposta que eu espero para cada um dos casos? Para o sistema não amortecido, o que eu espero do sistema não amortecido é que ele tenha uma oscilação que nunca cessa. Uma oscilação que nunca converge. Para o sistema subamortecido, o que caracteriza o sistema subamortecido é essa oscilação que decresce, essa oscilação amortecida, que faz com que a resposta convirja para o valor final. Note que não são todos os valores de zeta para o caso subamortecido que fazem com que o sistema oscile, tá? Que a gente veja essa oscilação, que a gente veja o valor passando do valor final e convergindo. Mas o que notavelmente caracteriza o sistema de segunda ordem subamortecido é essa característica de, para uma faixa de valores bastante considerável deste caso, esse sistema convergir por meio de uma oscilação, né, que decresce ao longo do tempo. Já o caso criticamente amortecido, a resposta é meramente exponencial, então eu tenho 2 exponenciais que vão fazer com que essa resposta convirja assintoticamente para o valor final. Assim também como essa é a característica geral de um sistema sobreamortecido, né, em que eu tenho novamente 2 exponenciais fazendo com que a resposta convirja para o valor final por meio de uma curva assintótica. Tá? Então a convergência sempre por baixo desta curva. Tá? Bom, a gente já deu aqui uma caracterização geral a respeito dos sistemas de primeira ordem e de segunda ordem. Isso é muito importante para o próximo passo que a gente vai dar. Só que também é importante a gente entender quais são os efeitos dos zeros da minha função de transferência sobre a resposta do sistema.
Note que até esse momento a gente não está considerando o efeito dos zeros na minha resposta ao degrau. Todos os casos que eu estudei até agora, eu supus sistemas que não tinham zeros. Bom, agora a gente vai ter que dar uma olhada qual é a influência desses zeros na resposta temporal. Será que esses zeros mudam a característica da resposta? Tá? Então é essa pergunta que a gente quer responder agora. Qual a influência desses zeros sobre a resposta global do sistema de primeira ou de segunda ordem? Bom, para responder essa questão, a gente vai pegar uma função de transferência bem geral, a mais geral que a gente tem, tá? Então eu tenho uma função de transferência que tem um ganho estático K, uma sequência de polos, tá? Então tem vários polos que podem ser distintos entre si, iguais entre si, complexos conjugados, não interessa. E um conjunto de zeros, tá? Para facilitar um pouquinho a nossa exposição, mas sem perder nada a nossa generalidade, eu vou considerar que esses polos aqui eles sejam distintos, só para facilitar a nossa visualização do resultado. Mas esse resultado vai ser válido também se esses polos eles são múltiplos ou são complexos conjugados. Vai valer o mesmo resultado. Tá? Se eu considerar que essa função de transferência ela tem polos reais distintos entre si, o que eu vou ver é que, aplicando-se frações parciais, eu vou poder escrever essa função de transferência como esse somatório aqui de frações. Tá? Frações em que cada uma dessas frações, o monômio e o denominador, corresponde a um monômio associado a um polo desse sistema. Bom, o que a gente vai fazer agora é aplicar a função, a transformada inversa de Laplace aqui para ver como é que é a resposta de g de t quando eu der um degrau unitário. Tá? Então, a resposta, ou tomando a transformada inversa de Laplace, a gente vai ver o quê? Que g de t vai ser igual a A1 é elevado a menos P1t, mais A2 é elevado a menos P2t, mais blá blá blá, mais a n é elevado a menos PNT. Note que aqui eu poderia ter pegado o AS, colocado do lado de cá, aplicar o degrau, fazer a mesma expansão em frações parciais. Bom, eu evitei esse trabalho e simplesmente fui lá e tomei a transformada inversa de Laplace da função de transferência. E se a gente lembra bem lá do nosso curso de sinais sistemas, a gente sabe que a transformada inversa de Laplace, né, da função de transferência dá exatamente a resposta ao impulso daquele sistema. Tá? Então aqui, tudo bem. Tá geral, a gente está tratando o sistema do mesmo jeito. Bom, a gente vê o seguinte, que a resposta ao impulso desse sistema, no caso, é um somatório de exponenciais decrescentes. E as exponenciais decrescentes, elas só dependem dos polos do sistema. Então, a característica desse sistema de ter esse aspecto de uma exponencial convergente, uma exponencial que tende a zero, né? Claro que se o P1, P2 e Pn são todos positivos, a gente vai falar isso em breve. Mas a caracterização dessa resposta como sendo uma somatória de exponenciais, ela vem dos polos do sistema. Então são os polos que dão a caracterização global da resposta desse sistema. Não são zeros. Quem fala que esse sistema aqui é oscilatório, ou convergente, como uma exponencial, enfim, são os polos do sistema, não são os zeros. Os zeros eles vão entrar aqui como os termos que vão dar contribuição de cada uma dessas exponenciais nessa grande combinação linear feita pela soma dos termos exponenciais. Então, enquanto o polo ele define a característica global da resposta temporal, se ela vai ser exponencial, se ela vai ser oscilatória, se ela vai ser amortecida, se ela vai convergir ou não, isso é devido apenas aos polos. Os zeros eles vão entrar no cálculo dos pesos de cada uma dessas contribuições. Então, os zeros eles não mudam a característica global das contribuições. Eu tenho característica global das contribuições dada por exponenciais que podem depender de números complexos ou não. Né? E essa caracterização das exponenciais vem dos polos. Os zeros não influenciam nisso, mas eles influenciam na composição desses termos, ou seja, nos pesos de cada contribuição desse termo exponencial para a formação do todo. Então é óbvio que o zero ele muda o valor analítico da função para uma dada entrada, mas ele não muda a característica global da resposta. Convergir,
não convergir, convergir como uma exponencial, ou seja, convergir assintoticamente, não convergir assintoticamente, ou seja, convergir como uma oscilação, isso tudo vem dos polos. Os zeros vão simplesmente dar as combinações dessas várias características na formação da resposta global do sistema. Tá? Então a gente vai falar muito mais sobre os zeros em outros momentos do nosso curso. Mas a gente vai observar que por grande parte do nosso estudo a gente vai estar fundamentalmente interessado nos polos do sistema, porque eles vão dar a característica global da resposta. Enquanto os zeros vão entrar como coadjuvantes dessa conversa, dando o valor final, analítico da resposta, para o qual muitas vezes a gente não está interessado, num primeiro momento. Bom, então vamos ver um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Eu tenho aqui uma função de transferência que ele é assim, 2 vezes a s mais 1, ou seja, eu tenho um zero nessa função de transferência que se localiza em s igual a menos 1 sobre a, tá? E tem um denominador s ao quadrado mais 2s mais 1. Esse denominador me dá dois polos complexos conjugados, cujas raízes são menos 1 mais ou menos j. Tá? Então são dois polos complexos conjugados, com parte real menos 1 e complexos em mais ou menos j, né? Complexos conjugados em mais ou menos j. Bom, o que eu fiz aqui nesse gráfico é um sistema, portanto, subamortecido, tá? Então ele tem duas raízes complexas conjugadas no seu denominador. E esse sistema, por ser subamortecido, o que a gente espera? A gente espera que na caracterização dele ele tenha esse comportamento oscilatório, que naturalmente vai depender do valor de zeta, mas que para esse caso aparece, tá? Bom, então vamos ver mais ou menos aqui como é que a coisa se processa em função do zero. Aqui eu tenho vários valores de A, tá? Então tenho A igual a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, enfim. Tá? Quando eu tenho o A igual a 0, o que acontece? O A igual a 0 significa que eu não tenho esse zero aqui atuando. Eu só tenho os dois polos. E esse caso é exatamente o caso vermelho. Note que o caso vermelho, ele mostra pra gente o quê? Um sistema subamortecido, tá bem claro. Ele tem aquele aspecto que sobe exponencial, depois ele vai descendo, ele vai num valor máximo e depois ele vai convergindo para o valor final naquele sanduíche exponencial dado pelo E elevado a menos zeta ômega n. Tá? Então a gente vê isso aqui claramente. Ó, ele está subindo, aí ele chega aqui a um valor máximo e depois ele vai caindo até chegar no valor final. Muito bem. Bom, o que acontece quando eu mudo o A? Note que agora eu estou com A igual a 0,1. O A igual a 0,1 significa que eu tenho isso aqui igual a S 0,1, S mais 1. Ou seja, esse 0 aqui é igual a S igual a menos 1 sobre 10, tá? Ou desculpa, S igual a menos 10, tá bom? Que é 1 sobre menos 1 sobre 0,1, que vai dar menos 10, tá? Então, essa é a curvinha Cian. Se você observar, o valor global da curvinha ciano ou cian, como vocês preferirem, tá? Ela é obviamente diferente da curva vermelha. É óbvio que ao longo do tempo a curva ciana é diferente da curva vermelha, se você for pegar o valor absoluto. Mas a característica global da resposta é a mesma. No seguinte sentido, se eu te der só a curva ciano, você continua falando que esse sistema tem uma característica de um sistema subamortecido. Ou seja, ele oscila para o valor final e ele vai no valor máximo antes de chegar no valor final. Ele tem essa característica de oscilação. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o zero não muda a resposta do sistema. Eu estou dizendo que o zero não muda a característica global da resposta do sistema. Tá? Ou seja, o zero, nesse caso aqui, ciano, ele está ressaltando uma característica da sua resposta, que é exatamente fazer ela ficar um pouco mais rápida e com uma oscilação um pouco maior em termos de valor, tá? Um valor de pico um pouco maior. Na medida que eu vou aumentando esse valor de A, por exemplo, quando A é igual a 0,4, o que eu tenho? Eu tenho S igual a menos 1 sobre 0,4, que é igual a menos 1 sobre 10 dividido por 4, tá? Que é igual a S igual a menos 2,5, né? Note que quando eu tenho S igual a menos 2,5 como raiz desse polinômio numerador, ou zero, você vai ver que naturalmente a resposta no tempo da curva preta
é bastante diferente da vermelha. Entretanto, você vê que a característica global da resposta, ela permanece. Eu continuo tendo a resposta do sistema com uma cara de resposta sobreamortecida. Se você observar nessa curva, qual que é a principal influência do zero nesse sistema? Mexer nessa parte inicial aqui, ó. Essa parte inicial aqui, você vai ver que no caso vermelho, ela é bem acentuada. Na medida que eu vou aumentando o zeta, ela vai começando a ser cada vez menos pronunciada. Então a influência do zero é basicamente mexer nessa parte aqui. É claro que mexe também um pouquinho nessa parte aqui, mas aqui mexe de uma forma bastante relevante, bastante visível, né? Como que essa resposta sai do zero e chega nesse valor máximo, tá? Então, de novo, o zero ele é importante na minha resposta do ponto de vista do valor analítico da função. Mas ele não muda a característica global, a caracterização global, como a resposta se comporta de uma forma qualitativa para aquele sistema. Esse vai ser um trunfo para a gente quando a gente estiver analisando sistemas de controle. Tá? E aí você deve estar perguntando assim, tá muito bem, mas o que eu faço quando o sistema é de ordem superior? Quando eu estou falando sistema de ordem superior, eu estou dizendo aqui o sistema de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, enfim. Olha, qualquer sistema de ordem P, ele pode ser convertido num conjunto de sistemas de primeira e de segunda ordem, certo? Então, um sistema de sétima ordem, né, ele pode ser convertido como uma soma de 2 sistemas de segunda ordem mais 3 sistemas de primeira ordem, da mesma ordem 7, tá? Então, o que a gente vai fazer para estudar os sistemas de ordem superior é, sempre que possível, aproximar esse sistema de ordem superior pelos comportamentos individuais desses sistemas de primeira e de segunda ordem isoladamente, ou seja, eu analiso cada um desses termos isoladamente e tento ver como que se comporta a resposta global pela análise desses caras em separado. Ou seja, eu estou fazendo um procedimento de análise. Eu estou pegando a minha função de transferência, que pode ser muito grande, ordem 16, e tentando caracterizar essa resposta pela análise dos 8 sistemas de segunda ordem que compõem esse sistema de ordem 16. Então essa é mais ou menos a ideia que a gente vai usar para fazer a análise do sistema de ordem superior. É claro que se a gente estiver querendo resolver analiticamente ou numericamente a resposta do sistema de ordem superior, eu tenho que fazer uma simulação, eu tenho que resolver a equação de diferenças assim como ela é. Mas aqui a gente ainda está num passo de analisar esse sistema. Tá? Bom, então, apenas para ver como que a gente processa mais ou menos essa coisa, eu estou aqui mostrando para você esse sistema de terceira ordem, sem zero. Né? Então, eu tenho 2 sobre meio S mais 1 multiplicado por S ao quadrado mais 2S mais 2. Tá? Então, eu tenho 2 polos complexos conjugados em menos 1 mais ou menos J e um polo real em S igual a menos 2. Tá? Essa aqui vai ser a resposta desse sistema para um degrau unitário. Olha, se você observar aqui, eu tenho a contribuição de 2 coisas aparecendo aqui de uma forma bastante clara para a gente. Primeiro, a parte do sistema subamortecido, né? Você vê aqui que ele oscila, passa para o valor final e chega no valor, passa do valor final para depois convergir para esse valor final. Essa parte aqui ela é fundamentalmente dada pelos 2 polos complexos conjugados que vem dessa contribuição subamortecida da resposta global do sistema. Esse primeiro termo aqui, ele vai fundamentalmente mexer aqui no comecinho, tá? Neste caso. Se você observar, o sistema de segunda ordem subamortecido, ele não tem essa barriga tão pronunciada assim. Essa barriga tão pronunciada assim, ou essa concavidade tão pronunciada assim, ela é em virtude desses polos a mais que existe nesse sistema, tá? Então, para esse caso, a gente consegue ver claramente que a gente tem uma contribuição que vem da parte complexa conjugada e de uma parte que vem daquele polo real. Tá? Note que isso aqui é um caso bastante forcei a barra, em que as coisas conseguem ser vistas de uma forma muito clara. Vai haver casos em que essa distinção não vai ser tão clara assim, em que as coisas vão começar a se misturar.
Mas sempre que possível, a gente vai tentar fazer essa análise. Tentar analisar o sistema de ordem superior através das contribuições que vêm de cada uma das partes que o compõem. Tá? Sempre que isso for possível, a gente vai tentar usar essa estratégia. Bom, do que a gente disse até agora, já deve estar muito claro que os polos são muito importantes para a gente na análise da resposta transitória, tá? Então eles vão ser decisivos na definição de como que a gente vai ver a resposta transitória desse sistema. Então seria muito interessante que a gente conseguisse associar, de certa forma, os valores ou o posicionamento em S desses polos com a resposta transitória que eu espero do sistema. O que eu estou querendo fazer é o seguinte. Será que eu não consigo chutar qual que é a resposta transitória do sistema apenas analisando os seus polos, sem ter que resolver a equação diferencial? Bom, a gente poderia fazer aquilo que a gente imagina no primeiro momento fazer. Resolver a equação diferencial para várias respostas ao degrau, ou para várias respostas diferentes, e tentar associar isso ao valor dos polos do sistema. Note que isso pode te levar a um procedimento extremamente tedioso e talvez difícil de conseguir uma conclusão, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma coisa um pouco diferente. Dado que a gente tem o nosso sinal de teste, degrau unitário, e que a gente consegue saber a resposta ao degrau daquele sistema para esse sinal de teste, eu vou tentar associar o posicionamento dos polos em função dessa resposta de forma a eu conseguir este objetivo que está colocado ali. Eu ser capaz de olhar para o posicionamento dos polos de uma função de transferência e apenas sabendo qual é esse posicionamento, sem ter que resolver a equação diferencial, eu conseguir inferir o comportamento transitório dessa equação diferencial. Isso é extremamente interessante para a gente, porque faz com que a gente analise a nossa resposta sem ter que resolver a resposta, sem ter que resolver a equação diferencial. Tá? Bom, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que levar em conta que a variável S é uma variável complexa, tá? É uma variável complexa, tá? Então, a gente tem parte real e parte imaginária para essa variável. Os meus polos e os zeros vão ser escritos ou expressos por termos de um número complexo. Ou seja, como eu disse, os polos lá daquele sistema era menos 1 mais ou menos j. Ou seja, os dois valores de S que fazem com que aquela função de transferência vá para mais ou menos infinito são menos 1 mais ou menos j. Então, eu posso chegar e fazer o seguinte. Olha, eu vou criar um plano complexo, S, que eu tenho parte real e parte imaginária, e eu vou posicionar neste plano S os polos e zeros de acordo com seu valor complexo. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Bom, primeiro, eu vou criar um plano complexo em que eu tenho parte real nas abscissas, parte imaginária nas ordenadas. E aí eu vou posicionar os polos de acordo, polos e zeros de acordo com a sua parte real e parte imaginária. Por exemplo, eu tenho aqui o h de S igual a 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 2. Tá? Isso vai me dar dois polos, S1 e 2 igual a menos 1 mais ou menos J. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois polos e vou colocar aqui no plano S. Então eu vou ter um polo em menos 1 mais J, tá aqui, ó, menos 1 mais J. E vou ter o outro polo, menos 1 menos J, é aquele aqui. Então eu vou marcar esses polos e os zeros nesse plano, que a gente vai chamar de plano S, que tem a parte real e a parte imaginária daqueles polos. Tá. A gente vai usar aqui uma definição, uma notação comum de marcação de polos e zeros nesse plano S. E essa notação é uma notação que permite que qualquer pessoa do mundo que veja o plano S, leia a mesma coisa.
Então, ao invés de denotar o polo como estrelinhas e nuvens, e os zeros como coraçõezinhos e raiozinhos, eu vou dar uma definição, uma notação para desenhar esses polos. A gente vai desenhar os polos como X no plano S. E a gente vai desenhar os zeros como bolinhas no plano S. Tá? Por que isso? Porque qualquer livro de controle que você pegar vai ter essa notação. Qualquer trabalho de controle que você for fazer para o seu professor, você vai ter que seguir essa notação, porque senão o seu professor não sabe o que você está dizendo. Tá? Então, se cada um inventasse uma notação diferente, a gente estaria perdido. Teríamos infinitas formas de ler a mesma coisa. Acho que é uma forma única de ler. Então, por isso que a gente vai fazer essa definição. Polos são X, bolinhas são zeros. Não troca as coisas, senão você fica totalmente perdido na sua análise. Tá? Bom, então agora a gente vai tentar caracterizar o sistema de primeira ordem por meio do seu mapa de polos e zeros, ou seja, o seu plano S contendo os polos e zeros dele. Então vamos pegar então um sistema de primeira ordem sem zero, que tem um polo S igual a menos 1 sobre tal. Tá? Então isso aqui é exatamente o polo do sistema de primeira ordem. E a gente viu também que a resposta ao degrau unitário desse sistema de primeira ordem é uma resposta exponencial dada por y de t igual a k, que multiplica 1 menos e elevado a menos t sobre tal. Essa aqui é uma figura mostrando do lado esquerdo o mapa de polos e zeros, tá? Então esse mapeamento dos polos e dos zeros desse sistema de primeira ordem no plano S, tá? E a resposta ao degrau do sistema. Bom, o polo do sistema de primeira ordem cai aqui, ó, menos 1 sobre tal. E a resposta desse sistema é o quê? Ela sai exponencialmente de zero até o valor final, e a gente sabe que quando eu estou com o valor tal, eu chego em 63,2% do valor final que eu tenho que chegar. Tá? Então, qual é a caracterização desse polo no plano S com essa resposta aqui no tempo? Note que quanto maior o tal, mais lenta fica essa resposta. Mais tempo ela demora para chegar nesse 63% do valor final. Ou seja, mais lenta, mais tempo ela demora para convergir. Só que quanto maior o valor de tal, maior esse módulo aqui. Menos 1 sobre... Desculpa, menor esse módulo, né? Menos 1 sobre tal. Então, quanto maior o tal, menor esse valor. Menor o módulo desse valor, né? Porque o número é negativo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quanto maior o tal, mais próximo esse x vai estar da origem do plano. Por outro lado, quanto menor for o tal, mais rápida é a resposta desse sistema. Mais rapidamente ele converge para o valor final. Ou seja, mais rapidamente alcança esse valor 63,2%. Só que quanto maior o tal, quanto menor o tal, maior é esse módulo, 1 sobre tal. Então, quanto mais afastado tiver esse x da origem, mais rápido esse sistema. Note que a gente criou aqui uma estratégia de analisar a velocidade da resposta do sistema de primeira ordem, simplesmente olhando o posicionamento do seu polo no plano S e sabendo qual é a sua resposta no tempo. Quanto maior o valor de tal, mais lenta é a resposta. Só que quanto maior o valor de tal, mais próximo esse polo está da origem. Em consequência, quanto mais próximo esse valor estiver da origem, mais lenta é a resposta do sistema. Por outro lado, quanto menor o tal, mais rápida é a resposta do sistema. Só que quanto menor o tal, mais longe esse x vai estar aqui da origem. Porque maior vai ser em módulo valor 1 sobre tal. Então, mais negativo será menos 1 sobre tal. Ou seja, mais longe esse x está aqui da origem. Tá? E isso faz exatamente a caracterização do sistema de segunda ordem, ou desculpa, de primeira ordem, analisando o seu polo e a sua resposta. Tá? Note uma coisa muito importante. Se eu tiver dois sistemas de primeira ordem diferentes, eu consigo falar quem é o mais rápido e quem é o mais lento simplesmente olhando para qual é o posicionamento do seu polo no plano S. Porque eu já sei que isso aqui
Isso aqui é uma consequência disso aqui, e vice-versa. Tá? Então, simplesmente olhando esse mapa de polos de zeros, eu consigo, sem olhar aquela curva que está na direita, dizer assim: o sistema 1 é mais rápido e ele vai demorar tanto tempo menos que o sistema 2 para chegar em 63% do seu valor final. Note que para chegar nessa conclusão, a gente tem que ter feito todas as continhas para chegar aqui. Mas depois que a gente internalizou isso, a gente já não vai ficar mais resolvendo o tempo todo a resposta ao degrau do sistema. A gente vai fazer uma abstração da resposta desse sistema unicamente conhecendo as características do posicionamento dos polos dele. Isso é um trunfo. Vamos analisar agora o sistema de segunda ordem sobreamortecido. Bom, como a gente viu, o sistema sobreamortecido ele tem zeta maior que 1 e ele tem dois polos reais negativos distintos. Tá? Então eu tenho aqui dois polos reais negativos distintos que eu vou marcar aqui no meu plano S como S1 e S2. Note o seguinte, esses polos aqui, quanto maior o valor de zeta, mais distante eles estão um dos outros, tá? E a gente vai observar o seguinte, que na medida que eu for diminuindo o zeta no sentido de zeta igual a 1, o S2 vai se aproximando da esquerda, desculpa, da origem, enquanto o S1 vai se distanciando da origem. Ou seja, eu vou ter um S2 que vai estar se aproximando da origem, enquanto eu vou ter um S1 que vai estar se distanciando da origem na medida que o zeta está diminuindo no sentido, né, no sentido de zeta igual a 1. Tá? E a gente sabe que a caracterização desse sistema de segunda ordem vai ser o quê? Vai ser um sistema dessa forma. Né? Ele vai começar como uma exponencial, depois ele vai ter uma outra exponencial para convergir. Tá? E a gente viu também que quanto maior o valor de zeta, mais próximo o S2 vai estar da origem. E quanto mais próximo o S2 estiver da origem, se você se lembra, quanto maior o valor de zeta, mais essa parte aqui, ela sobressai sobre essa resposta aqui. Isso aparece exatamente porque este cara aqui, ele depende fundamentalmente do S2. Ou seja, quanto mais próximo o S2 estiver da origem, mais lenta vai ser a resposta para convergir. É mais ou menos observando o sistema de primeira ordem. Esquece que tem esse S1 aqui numa primeira instância, né? A gente acabou de dizer que quanto mais próximo o S2 estiver da origem, mais lento é o sistema. A mesma coisa acontece aqui no sistema sobreamortecido. Quanto mais próximo o S2 estiver da origem, o que, em consequência, vai fazer com que o S1 cada vez esteja mais longe da origem, vai fazer com que essa parte aqui seja cada vez mais pronunciada em relação a essa parte aqui. Porque essa parte exponencial aqui, ela está relacionada com o S1. De novo, analisando apenas o mapa de polos e zeros, eu consigo falar entre dois sistemas de segunda ordem sobreamortecidos qual deles é mais rápido. Sem precisar mais responder, sem mais precisar resolver a equação diferencial associada a cada um deles. Para o caso subamortecido, o que a gente tem é o seguinte, eu tenho duas raízes complexas conjugadas, tá, com parte real negativa. Tá? E essa resposta a gente já viu que é aquela resposta oscilatória. Tá? Ou seja, na medida em que eu tenho o zeta entre 0 e 1, se o zeta for exatamente igual a 1, eu tenho as duas raízes reais negativas iguais. Tá? Então eu estou exatamente nesse caso aqui. Na medida que o zeta vai diminuindo, o que vai acontecer é que esses dois polos eles vão caminhar nessa meia circunferência aqui, ômega n, sempre com raio ômega n, tá? E vai caminhando até chegar aqui, no caso não amortecido, em que esses dois polos estão exatamente em cima do mais ou menos j ômega n. Tá? Ou seja, o mapa de polos e zeros, ou de polos do sistema de segunda ordem subamortecido, ele vai ser dado pela parte real desses polos, que é menos ômega zeta, tá? E pela parte imaginária desse polo, que vai ser j ômega d, ou j, mais ou menos, né? Mais ou menos j ômega n, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, tá?
E esse ângulo φ entre a parte real e a parte imaginária, ela vai depender apenas do zeta, tá? Então vai ser esse φ é o arco tangente da raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta, tá? Naturalmente a gente não mostra aqui como que a gente chega nessas expressões aqui num primeiro curso de controle, ou mesmo nesse caso aqui por uma questão de tempo, mas isso tudo aqui vem da solução da transformada inversa de Laplace quando a gente dá um degrau unitário num sistema desse tipo. Tá? Então note que quando zeta é igual a zero, os polos se aproximam do eixo imaginário. Quando zeta é igual a 1, eles estão se aproximando do eixo real. Tá? E essa figura aqui, ela mostra exatamente isso que a gente está querendo falar desse sistema de segunda ordem. É uma animaçãozinha para um sistema de segunda ordem, que eu tenho ômega-n igual a 2 radianos por segundo, e o zeta ele vai variando entre 1,1 até 0, para você ver exatamente o que acontece. Tá? Então, quando o zeta está maior que 1, você vê que os polos vão se aproximando, eles são reais, distintos, mas eles vão se aproximando entre si até o momento que zeta é igual a 1. Eles se encontram. Profit. Quando eles se encontram, o que vai acontecer é que o sistema, até esse caso, vai ser dessa formato aí. Ele vai ser convergente de uma forma exponencial por baixo da curva. Quando esses polos se encontram e começam a se tornar complexos conjugados, na medida que o zeta vai diminuindo, começa a aparecer a oscilação do sistema, que é cada vez menos amortecido quanto menor o valor de zeta. Até chegar ao caso em que o zeta é igual a zero, ou seja, o menor valor possível para o zeta na faixa positiva dele, é claro, né? Então, quando o zeta é igual a zero, eu já não tenho amortecimento nenhum e a minha resposta simplesmente oscila. E ela oscila sem parar. Vai acontecer agora, olha lá, ó. Olha lá, oscilou. Então, essa figura é exatamente a ideia da coisa que a gente quer fazer. A gente quer enxergar a resposta que está na direita a partir de uma observação ou de um conhecimento do posicionamento à esquerda, sem ter que resolver. Tá? Então é claro que no primeiro momento isso parece um pouco estranho, mas depois quando a gente começar a falar sobre algumas coisas, isso aqui vai ficar mais claro e mais natural para vocês. Tá? Bom, a última coisa que a gente vai tratar aqui é da questão de dominância. Né? Como a gente já viu aqui, por exemplo, no caso do sistema de primeira ordem e também do sistema de segunda ordem, quanto mais próximo esses polos estão da origem, mais lenta é a resposta dele. Então, se você lembrar lá do sistema de primeira ordem, note. Sistema de primeira ordem. Quanto mais próximo este polo está da origem, mais tempo eu levo para convergir. Sistema de segunda ordem sobreamortecido. Quanto mais próximo este polo está da origem, mais tempo essa resposta demora para convergir, porque esse trecho depende substancialmente do S2. Sistema subamortecido. Quanto mais próximo esse polo está da parte da origem, ou do eixo imaginário, por assim dizer, mais lento ele demora, mais lentamente ele converge, porque maior é a oscilação dele até ele convergir. Então, nos 3 casos que a gente está estudando aqui, quanto mais próximo um polo está da origem, mais lento ele é. Ou mais lenta é a resposta do sistema associada àquele polo, para ficar mais correta a exposição da coisa. Então, vamos pensar que eu tenho 2 polos no plano S. Tá? Eu tenho um polo S1 e eu tenho um polo S2. Um polo S2 que está muito próximo... um polo S1, desculpa, que está muito próximo da origem. E um polo S2 que está muito distante da origem. Para ver isso melhor, vamos analisar este caso aqui do sistema de segunda ordem sobreamortecido. Quando eu tenho esse cara aqui muito próximo da origem, em antítese eu vou ter esse cara muito longe da origem, porque a distância entre eles é dada pelo zeta. Então, quanto menor ficar o zeta, maior ficar o zeta aqui, desculpe, né? Mais esse S2 vai se aproximar da origem e mais esse S1 vai se aproximar do menos infinito aqui, no caso.
E quando esse S2 estiver se aproximando da origem, mais predominante é essa resposta sobre essa resposta, que depende do S1. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quanto mais próximo esse polo tiver da origem em relação a esse S1, mais dominante vai ser esta resposta aqui, ou este aspecto da resposta sobre esse. Dominante no sentido de que mais visível isso vai ser para você. A ponto de você chegar numa situação que se o S2 for muito próximo da origem e o S1 for muito distante da origem, praticamente você não vai conseguir enxergar essa primeira parte. Você só vai enxergar esta parte aqui. Tá? Sem novidade, basta ir lá atrás e ver como é que é a resposta do sistema sobre amortecido, né? Vamos voltar. Em função do zeta. Note que na medida que o zeta está aumentando, eu estou vendo cada vez mais esse trecho e cada vez menos esse trecho. Só que esse trecho aqui depende mais daquele polo que está mais próximo da origem. Enquanto essa parte aqui depende mais daquele polo que está mais distante da origem. Portanto, quando o zeta é muito grande, eu praticamente só enxergo este cara vermelho grande. Esse cara grande aqui, esse cara pequenininho aqui eu nem enxergo. Ao passo que quando o zeta é muito próximo de 1, aí sim eu consigo ver uma separação entre eles. Porque a distância relativa deles em relação à origem é aproximadamente a mesma. Muito bem. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é... Será que eu não consigo caracterizar a dominância de uma determinada parte da resposta em relação à outra e usar isso como uma métrica, uma metodologia para tentar simplificar o meu sistema? Então, note o seguinte. Tome dois polos S1 e S2. E você sabe que o S1 tem um módulo da parte real, tá? Muito menor que o módulo da parte real do S2. Isso significa que o S1 está muito mais próximo da origem do que o S2. Tá? Então eles têm essa diferença. Então a resposta transitória do sistema ela vai ser praticamente dependente só da parte associada ao S1, porque a S1 é muito mais lenta do que a parte S2. Então você vai conseguir praticamente só enxergar a resposta do seu sistema por meio da contribuição deste polo S1. Então a gente vai dizer que esse polo S1 ele é dominante em relação ao polo S2 do ponto de vista da resposta temporal. A resposta temporal ela vai ser basicamente balizada pelo polo S1. Eu não estou dizendo que o polo S2 não contribui para a resposta transitória. É claro que ele contribui. Só que do ponto de vista global da resposta, quem dá a contribuição mais importante, tanto na escala de tempo quanto na escala de valor, é o S1, não é o S2. Tá? Então, por isso a gente vai dizer que o polo S1 ele é dominante em relação ao S2. Bom, só que a gente precisa, aqui do ponto de vista de engenharia, uma métrica para chegar e falar assim, né? Não, realmente eu vou considerar que o polo S1 é dominante em relação ao polo S2 para fins de estudo ou de aproximação do sistema. Tá? E isso varia dependendo do livro que você usa. Tá? Tem livros que usam a métrica 10 vezes, tem livros que usam a métrica 5 vezes, tem livros que usam mesmo a métrica 2 vezes, que eu acho bem pouco. Mas, enfim, isso vai depender um pouco da literatura que você usar. Mas, nós vamos considerar que o sistema é aproximadamente dominante, ou um polo é aproximadamente dominante sobre o outro, no sentido de que a resposta dada pela contribuição daquele polo S1, ele sobressai de uma forma preponderante sobre a contribuição dada pelo polo S2, quando o módulo desse polo de valor de módulo maior é maior que 10 vezes o módulo do polo de módulo menor. Então, quando esses dois polos eles tiverem uma distância em relação ao plano S, à origem do plano S, de uma ordem de 10 vezes, a gente vai dizer que esse polo é dominante. No sentido de que aquele mais lento domina aquele mais rápido. Tá? Então, a gente vai dizer que o polo S1 é dominante em relação ao S2 quando o seu módulo, o módulo da parte real do S1 for 1/10, pelo menos 1/10 do módulo da parte real do S2. E aí,
como a gente vai ter a resposta do S1 preponderantemente mais importante do que a resposta do polo S2, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai tentar simplificar o nosso sistema considerando apenas a sua parte mais preponderante. E aquela parte menos importante a gente vai supor que ela pode ser desprezada em relação à primeira. De novo, se você relembrar lá do sistema de segunda ordem sobre amortecido, o que eu estou querendo dizer é que aquele polo que está mais próximo da origem, se ele estiver muito mais próximo da origem, um fator de 10 vezes mais próximo da origem que o outro, eu vou considerar que aquele sistema de segunda ordem pode ser interpretado aproximadamente apenas pela resposta dada pelo S2. Enquanto o S1, apesar da sua resposta, da sua contribuição entrar na resposta global, ela pode ser desprezada face à preponderância da primeira. Tá? Então, por exemplo, eu quero aqui um sistema 4 sobre S mais 6,59 vezes S mais 0,61, tá? Note que eu tenho aqui dois polos. Um alocado em S1 igual a menos 6,6 e o S2 igual a menos 0,61. Então, de fato, um polo tem esse fator de 10, tá? Então, esse polo aqui, ele tem um módulo da parte real dele, né? 10 vezes maior que a parte real, o módulo da parte real desse polo aqui, tá? Bom, qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte. Bom, isso aqui é um sistema sobreamortecido. Qual que é a resposta ao degrau desse sistema amortecido? Bom, eu tenho 1 mais 0,67. Isso aqui já estou fazendo toda a conta, tá? Já estou entregando a conta aqui para vocês, tá? Então, eu tenho uma exponencial de menos 6,59t menos uma outra exponencial de e elevado a menos 0,61t. Ou seja, essa exponencial aqui, ela acaba muito mais rápido do que essa. Porque aqui é e elevado a menos 6t. Essa aqui é e elevado a menos 0,6t. Então é claro que essa exponencial aqui some muito mais rápido do que essa exponencial aqui. Portanto, a exponencial que vem do polo S2, ela vai perdurar por muito mais tempo do que a resposta do polo devido ao S1. Que é o que acontece nesta curva. Aqui é a resposta do degrau exatamente daquele sistema. Tá? Você vai observar que praticamente você não consegue ver aqui a barriguinha, que é devido àquela primeira barriguinha da primeira exponencial. Que é devido exatamente ao S igual a menos 6,6. Você só vê praticamente a resposta exponencial convergente por baixo, que vem do segundo polo, que é o mais lento, que é o S igual a menos 0,61, é aquele que está mais próximo da origem. Um outro teste que eu fiz aqui também, não sei se está dando para ver, possivelmente não, eu peguei qual que é a constante de tempo desse sistema aproximadamente. Ou seja, qual que é o valor de tempo para o qual essa resposta chega em 63% do valor final. E o que eu vou ver que este valor aqui, onde essa curva como um todo chega em 63% do valor final, ele é basicamente igual à constante de tempo daquele polo mais lento. Ou seja, S2 é igual a menos 0,61. Então, tal é igual a 1 sobre 0,61, o que dá 1,67, 1,7 aproximadamente. Que é exatamente este valor de tempo aqui. Ou seja, a resposta global do sistema, ela praticamente só depende da exponencial mais lenta. A ponto que se eu vier aqui e eventualmente fizer uma aproximação excluindo esse polo mais lento, mais rápido aqui, eu não vou estar fazendo nenhuma heresia com relação à resposta global do sistema. É um jeito de aproximar a resposta. Tá? Então essas aí são as conclusões que a gente coloca aí embaixo, né? Bom, por fim, a gente tem que falar dos zeros também no plano S, tá? Os zeros no plano S, como a gente disse, eles são marcados por bolinhas, tá? Então, se eu tenho aqui um sistema de segunda ordem como esse aqui, eu vou ter os dois polos complexos conjugados marcados aqui, e o zero também vai ser marcado em algum ponto. Pode ser complexo também, os polos também podem ser complexos conjugados, tá? Eles vão ser marcados nos respectivos pontos do plano S por meio de bolinhas, tá? Note que a resposta transitória ao degrau, do ponto de vista
numérico, analítico, quantitativo, ela vai ser cada vez mais afetada quanto mais próximo os polos estiver dos zeros. Tá? Então, quanto mais esses polos estiverem próximos desses zeros, como a gente viu lá, né, quando a gente foi analisar os zeros, né, mais a resposta quantitativa do sistema vai ser afetada por esses zeros. Tá? Então, esse conceito da dominância também pode se aplicar para os polos em relação aos zeros. Ou seja, se eu tiver zeros que estão 10 vezes em valor de módulo mais distante da origem do que os polos, vai haver ainda a influência daqueles zeros, mas aquela influência vai ser bastante pequena em relação à resposta dos polos por definição, sozinhos, tá? Então também se aplica o conceito de dominância aos zeros. Quanto mais longe esses zeros estiverem dos polos mais próximos da origem, menos importantes eles vão ser na composição do valor quantitativo final. É claro que aqui, nesse caso, por exemplo, o zero está mais próximo da origem do que os polos. Mas como a gente viu, os polos é que dão a característica global do sistema. Então, eu nunca vou poder excluir os polos que estão mais próximos da origem. Esses eu sempre tenho que manter, porque eles são os primeiros candidatos à dominância. Mesmo que eu tenha um zero que esteja mais próximo da origem do que um par de polos, eu tenho que manter esse primeiro par de polos, porque esse par de polos dá a característica global da resposta. Eu não posso tirar eles. Mas eu também não posso tirar esse zero aqui, porque esse zero está mais próximo ainda da origem do que os dois polos. Tá? Então, independente desse fator entre o zero mais próximo e os primeiros polos mais próximos, eu tenho que manter todos eles. Agora, se de repente eu tiver um zero que está bastante aqui à esquerda, muito mais distante do que esse primeiro conjunto aqui, eu posso manter esse primeiro conjunto como dando a dominância da resposta do sistema e, eventualmente, numa aproximação, desprezar aquele zero que está mais distante. Tá? Isso é uma forma que a gente vai usar para aproximar o sistema. Bom, vídeo grande, né? Muita coisa para falar. A gente avançou bastante aqui no nosso estudo de análise da resposta temporal, tá? É claro que há muitas coisas aqui que ainda ficam um pouco obscuras, mas elas vão ficar um pouco mais claras quando a gente vê onde que elas entram no nosso caso, tá? Então a gente vai estudar de uma forma bem tranquila, bem devagarzinho, o que a gente está tentando fazer, por que a gente está tentando fazer, tá? Mas é fundamental que vocês acompanhem essa parte 1 e essa parte 2 da resposta, da análise da resposta temporal, que vai ser com base nela que a gente vai criar os nossos requisitos de controle, que vai ser com base nela que eu vou testar o sistema de controle. Fundamental, tá bom? Mas isso aí vai ficar para a próxima, tá bom? Um grande abraço para vocês, valeu aí pela atenção, até a próxima. Valeu, tchau!